Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, voltei novamente, eu sumo e apareço. E no vídeo de hoje, vocês sabem que eu utilizo meu canal como uma espécie de diário, onde eu trago aqui vivências, experiências que eu passei pra transformar de alguma maneira, pra que possa ser útil pra auxiliar alguém que seja da minha idade, ou mais novo, ou mais velho, enfim. Dessa vez eu vim fazer meio que um desabafo e uma reflexão ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que possui aí a famosa validação acadêmica, a necessidade da validação acadêmica. E juntamente com essa necessidade, eu tenho alguns adjetivos que talvez piorem essa situação. Eu sou muito determinada, então eu corro atrás daquilo que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito teimosa, e quando junta determinação com teimosia, é um terror. E outro adjetivo é que eu sou muito competitiva também. E aí junta tudo, dá um combo do terror. E obviamente, algo que está super presente na reflexão desse vídeo é a ansiedade. E não a ansiedade como ser uma pessoa ansiosa somente, né? A ansiedade como um todo, esse transtorno mesmo. Claro que, crescendo com essa necessidade, eu acabei me destacando, eu acabei me tornando uma pessoa inteligente, eu acabei correndo atrás de muitas coisas e eu obtive resultados correndo atrás dessas coisas, obviamente. Eu sempre tive uma facilidade por aprendizado, que era um grande ponto positivo pra mim. Só que em determinado momento eu fiquei obcecada em ser a melhor. Em determinado momento, não sei quando, não sei com quantos anos, não sei quando eu tive essa ideia genial, que não foi genial, que foi assustadora. Eu coloquei na minha cabeça que eu não só queria ser uma mulher bem-sucedida, como eu seria. E eu seria a todo custo. A todo custo o que eu falo, a tudo que dependesse de mim, estivesse no meu alcance, eu deveria fazer. Eu não passaria por cima de alguém, obviamente, para aquilo, mas eu passaria por cima de mim para ter aquilo. Então, na minha cabeça, eu não determinei profissão, eu não determinei nada, mas eu determinei o meu objetivo final, que eu queria ser bem-sucedida naquilo que eu fizesse. Que eu não só queria, como eu precisava, eu tinha a necessidade de ser. Eu acho até que eu comecei com essa competição comigo mesma quando eu tive a percepção que eu tinha essa facilidade para aprendizado. E não era uma facilidade para aprendizado num todo, mas eu tinha facilidade em determinadas áreas. Eu sempre fui muito boa em humanas e em linguagens, eu sempre me destaquei nessa área. Então, por exemplo, quando eu tirava um 10 na escola, se eu tirasse um 9 depois na mesma matéria, eu chorava, era motivo de, tipo, me invalidar totalmente. Eu era uma burra, eu era a pior pessoa do mundo porque eu tirei uma nota inferior da que eu já tinha tirado. Ou seja, se eu obtive um resultado bom, eu não posso decair e ter um ruim. Era essa a percepção que eu tinha. Que eu tinha não, eu tenho ainda essa percepção. Eu tô voltando aí um pouquinho na linha do tempo pra vocês entenderem como que funciona essa mentezinha. Aí juntou essa necessidade da validação acadêmica, a ansiedade e todos esses adjetivos juntos. Por enquanto não enlouqueci, mas em alguns momentos parece que eu tô ficando louca por conta disso. Quando eu falo que a ansiedade ela teve grande influência nesse processo todo, porque teve mesmo, juntou essa necessidade que eu tinha da validação acadêmica com a ansiedade colocando abobrinhas na minha cabeça. Como assim abobrinhas, Duda? Vou explicar. A ansiedade, ela te faz você pensar muito no futuro, correto? Ou seja, eu sempre pensei muito à frente. A explicação que temos cientificamente da ansiedade é justamente que é aquela pessoa que sofre antecipadamente. Eu não só sofro antecipadamente, como eu reflito muito naquilo que eu já falhei. É como se o meu próprio cérebro me jogasse todas as minhas falhas, assim, na minha cara. Toda vez que eu, tipo, erro em alguma coisa, e mesmo que seja uma coisa boba, meu cérebro, ele fala: lembra aquele dia que você foi uma merda de pessoa, que você errou uma coisa tão idiota? É assim que funciona na minha cabeça. Como eu falei, é realmente uma competição contra mim mesma, porque não tem ninguém, né, ali me pressionando, ninguém pra eu competir ali, mas eu vivo aquilo comigo mesma, esse processo todos os dias, porque devido à ansiedade eu tracei ali um plano para esse objetivo final de ser bem-sucedida. Então, eu tinha um conhecimento que eu precisava, fazer o ensino fundamental, então fiz o ensino fundamental. Mas depois dele, eu ia para uma outra escola, o ensino médio. Mas eu sabia que existia a ETEC, né? Então eu coloquei na minha cabeça que a ETEC, ela seria maravilhosa para mim, para o meu objetivo final, porque a ETEC era o primeiro passo, porque eu ia fazer um curso técnico com o ensino médio. Então internizei aquilo dentro de mim e coloquei aquilo como objetivo. Eu não vou chamar de objetivo, já que a gente tá chamando de objetivo final. Eu vou chamar de subobjetivo. Esse subobjetivo, ele ficou ali internizado dentro de mim. Vai, por exemplo, da sexta para a sétima série, eu já sabia que eu queria ir para a ETEC. Então, a partir do 8º ano, eu comecei a estudar para a ETEC. E eu estudei um ano. Só que o que eu não contava é que teríamos algo chamado pandemia, né?
E a Covid veio aí pra acabar com todos os meus planos. E com essa surpresa da pandemia, não teve a prova, e sim foi por meio de nota. Então, o meio de convocação dos alunos alterou. O que uma pessoa ansiosa odeia é imprevistos. Porque a gente planeja tudo. Você planejar ali sua vida, e do nada vir algo que você nunca contou ali que ia existir no seu caminho, você fica doido. E o pior de tudo, além de ter mudado o método, foi por intermédio do boletim do 8º ano. Ou seja, foi por algo que eu nunca sonhei, né, que fosse ter ali para ser julgado. E ainda por cima, além de eu ter estudado um ano e meus estudos terem sido jogados no lixo, foi por uma das minhas grandes dificuldades que eu fui julgada, né, que foi a matemática e o português. Então, o português ali eu tava bem tranquila, porque eu sabia que eu tinha um 10 garantido. Já na matemática, eu não tinha esse 10, né, que eu sempre tive. Então, a minha média era 7,5. E aí teve a primeira chamada, não passei de primeira. E na segunda, eu acho que chamou dessa vez, né, até o número 51. Eu era 52. E, gente, eu simplesmente não superei isso até hoje, inclusive. Eu já concluí o ensino médio e não superei ainda. Porque foi algo que eu realmente me esforcei. Do nada veio um imprevisto que foi como se tivessem dado um soco na boca do meu estômago, porque foi horrível. E eu me senti a pessoa mais burra do mundo, e eu fiquei me culpando. Da mesma forma que eu sempre tive esse olhar aí, né, meio que pensando no futuro, eu queria que os meus amigos tivessem também. Então eu incentivei muitos amigos meus, né, a se inscreverem, e eles passaram, porque eles tinham notas boas em matemática, né? A média deles foi maior que a minha, né? Somando ali. E até isso eu me culpei. Eu falei, cara, eu vou ser tão idiota. E eu comecei ali uma luta interna. Enfim, essa é uma grande frustração acadêmica, se não a maior de Maria Eduarda, e que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas esse é só um detalhe, né? Esse é um grande detalhe, inclusive. Porém, o objetivo do vídeo não é falar sobre validação acadêmica apenas. Aqui eu já pontuei algumas situações bem negativas, né? Essa autocobrança que eu desenvolvi muito cedo e muito nova, ser totalmente domada pela ansiedade, porque assim, eu literalmente já planejei muitos anos da minha vida. E eu não tô falando que eu planejei agora aos 18. A ETEC, né, ali tava planejada até os 15. Então foi cedo que eu planejei. Mas vai, da ETEC pra cá, eu já tinha planejado tudo. Então vai, depois da ETEC, eu acho que eu planejei isso tudo aí com uns 15 anos. Esse restante aí. Por mais que eu não soubesse a profissão, mas eu sempre te coloquei determinadas metas na minha cabeça. Então, saiu do ensino médio, Enem, faculdade, e isso e aquilo. Então aqui a gente já citou autocobrança, a ansiedade ali que ela me domou literalmente, porque ela tá presente em todos os dias da minha vida, principalmente nesses momentos, né? Ela se faz muito presente e ela me faz sofrer antecipadamente, porque eu já penso, se eu falhei aqui, vou falhar lá na frente. Tem a validação acadêmica, que é algo que eu sei do meu potencial, então eu preciso ser melhor do que ele, sabe? É mais ou menos isso que funciona aqui dentro. Essa competição interna, né, que eu tenho sempre aqui comigo, que eu sei também que ela vai me acompanhar por grande tempo, porque ela não é só nesse quesito acadêmico, mas eu sempre me cobro muito de que eu estou sendo falha em diversos aspectos. Então eu preciso melhorar em diversos aspectos. Enfim, também tem diversos outros adjetivos aí que a gente poderia citar. Enfim, eu falei tudo isso pra gente fazer a nossa reflexão. E um ponto-chave aí que eu queria chegar, né, pra chegar nessa reflexão final, é que quem olha de fora vai olhar pra mim e vai falar, olha que legal, né, ela tão nova, já colocou na cabeça dela que ela quer fazer 2 faculdades e que depois ela quer atuar em determinada área durante determinado tempo para depois ela prestar um concurso público, quer ter ali sua ONG, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Olha de fora, admira muito. Admira a força de vontade, admira essa determinação que eu falei pra vocês, mas não olha tantas coisas negativas e tantos conflitos internos que eu tenho comigo mesma. Porque quem olha seus resultados não vai ver suas lutas diárias, não vai ver o quão difícil é pra você chegar nessa parte final. Olha pra uma pessoa muito nova e vê ela assim com a vida planejada, a maioria das pessoas não queriam ser assim. Eu, por exemplo, não queria ter planejado toda a minha vida porque eu não queria ter essa autocobrança que eu tenho dentro de mim. Porque pra mim eu não posso falhar. Eu preciso realmente ser bem-sucedida. Então, pra isso, se eu tiver que fazer 3 cursos ao mesmo tempo, eu faria. Porque eu preciso me dar bem, na minha cabeça é isso. Eu estabeleci um padrão de vida pra mim daqui a alguns anos e eu quero poder me proporcionar esse padrão de vida. Mas pra isso eu tenho uma caminhada muito longa. E eu sei disso, só que se eu falhar, devia estar tudo bem. Se, por exemplo, eu não me identificar com a faculdade de Direito, devia estar tudo bem pra mim.
Mas pra mim, isso é como se eu estivesse pegando uma arma e fazendo um crime comigo mesma, porque é torturante, gente, realmente. Quem passa por isso, dessa autocobrança, sabe o que eu tô dizendo. Quem tem ansiedade sabe o que eu tô dizendo, de sofrer tanto antecipadamente, principalmente com esse medo de falhar. E voltando pra reflexão, o que eu quero dizer é que às vezes alguém olha pra você e não vê todas as suas dificuldades, não vê o quão difícil é pra você chegar, e que muitas das vezes esses resultados que você está aí exibindo, né, para as pessoas, esse resultado final, não é nada saudável, muito pelo contrário. Isso tudo que eu falei aqui eu devia estar falando numa sessão de terapia, mas eu tô falando em um vídeo pra ajudar as pessoas a não ser igual a mim. Porque não é algo saudável, e eu tenho essa ciência que isso não é saudável, mas eu não sei como mudar, porque é algo que eu cresci com essa mentalidade. Eu não sei em qual momento, em qual situação e por qual motivo, né, eu internizei isso dentro de mim, que eu tinha necessidade disso, de me dar bem e de ser bem-sucedida. Desde sempre eu fui assim. E eu criei uma competição muito grande que não é nada saudável pra mim. E em qualquer momento que eu tenho algo, por exemplo, na situação da ETEC, não dependeu de mim. Eu fiz a minha parte, eu estudei, mas teve esse inconveniente. Mas até hoje não entrou na minha cabeça que não dependeu de mim. Pra mim, eu fui culpada de não ter conseguido notas melhores em matemática. Mesmo que eu nunca me dei bem com essa matéria. Até hoje, eu e ela não simpatizam. O ponto aqui é que às vezes a gente olha muito pro outro, olha muito pros resultados do outro, ou até mesmo pra personalidade do outro, e se compara demais. Mas não olha os conflitos internos, né, que devem levar aquela pessoa a agir daquela maneira, ou até mesmo os seus próprios conflitos internos que devem levar você a agir da maneira que você age. Então todo mundo tem a sua própria personalidade, todo mundo tem coisas que às vezes olha pra si mesmo e que queria mudar, ou que queria agir mais como o outro. Mas às vezes agir mais como o outro seria mais difícil do que agir como você. Todo mundo tem seu tempo, e tá tudo bem todo mundo ter seu tempo. Você vai conquistar suas coisas no seu tempo, não é porque fulano já tá mais avançado que você e ele tem a mesma idade, que ele é melhor que você. Então respeita seu próprio tempo, respeita suas limitações e não fica nessa autocobrança maluca e se comparando o tempo todo com outras pessoas, tá bom? Enfim, gente, foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tirei essa reflexão realmente do que eu ouço de algumas pessoas e daquilo que eu sei que eu vivo no meu dia a dia. Que eu sei que não é fácil e não é tão bacana quanto aparenta pras outras pessoas, sabe? Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar, principalmente que eu sumo e apareço. Me sigam nas redes sociais, @dudasilva. E foi isso. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!